Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Mais um dia, hein? Vencido, né? Para a graça de Deus, para a glória do nome dele, nós temos sido protegidos por ele. Meus irmãos, nos últimos tempos, né? Meus irmãos, meus amigos, aqueles que nos ouvem, nos últimos dias nós temos falado sobre o Salmo 125. Claro que a gente tem dado uma passeada em alguns outros textos, mas a base nossa é o Salmo 125, né? Sobre a confiança que nós temos em Deus e quais são os grandes resultados que nós temos quando nós confiamos somente naquele que é capaz de nos auxiliar nesse tempo. O salmista, o escritor do Salmo, não aparece para nós, mas ele, o autor desse Salmo, enxerga dois perigos que, de algum modo, ronda o nosso viver. A humanidade é a mesma. As épocas mudam, mas a humanidade é a mesma. Então os perigos que rondavam lá, rondam aqui também. E eles veem, o salmista vê dois perigos. O primeiro é o uso do poder secular para fazer o mal, mesmo pelo povo de Deus, que pode ser enganado, né, por esse suposto poder, né? Uma outra coisa, um segundo perigo que ele vê é a corrupção do povo de Deus pelos poderes seculares. E isso desperta então no salmista uma consciência disso e leva que ele nos dê 4 respostas para esses problemas. Uma promessa, uma oração, um aviso e uma bênção. E aí o salmo vai terminar, ok? A primeira coisa, a primeira resposta, uma promessa. Verso 3 do Salmo 125 diz assim: o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos. Então a promessa é que os iníquos não governarão para sempre, mas haverá uma libertação cabal de Deus. Isso é muito bom de saber. E a promessa é que os nossos problemas de agora não durarão para sempre, mas haverá uma libertação que virá no tempo de Deus. E conhecer o resultado nos dá esperança e também nos fortalece para permanecermos no caminho até agora, né? Até agora, que Deus tem traçado para nós até agora. Essa promessa, ela pode ser contextualizada de algumas maneiras. Para a maioria de nós, pode ser uma promessa de que os problemas que enfrentamos hoje não durarão. É uma promessa também que vai nos lembrar que Deus não nos esqueceu e que em breve Ele vai intervir para nos ajudar em nossas vidas pessoais, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, ou seja, aonde for, no que for, inclusive nessa crise que nós estamos passando, provocada pela pandemia. Mas não podemos deixar de crer que é um lembrete também da volta de Jesus Cristo, quando os iníquos não serão julgados, suas obras destruídas e o povo de Deus será estabelecida na cidade celestial de Deus, na nova Jerusalém, que permanecerá para sempre. Uma outra resposta, o salmista faz uma oração, verso 4. Ó Senhor, faze bem aos bons e aos de coração íntegro. Enquanto isso, aqueles que estão tentando servir a Deus vivem neste mundo e carecem das misericórdias de Deus. Assim, o salmista tem uma oração por eles, uma oração para que Deus seja misericordioso com eles aqui, onde eles precisam e no que eles precisam. Ele diz em outra versão: faze o bem, ó Senhor, aos que são bons, aos que são retos de coração. E o salmista, então, entende que ele não precisa pedir que os iníquos sejam julgados, porque seu julgamento é certo, às vezes mais cedo do que nós ou eles esperam.
Em contraste com sua previsão de julgamento sobre os iníquos, o salmista então pede a bênção de Deus para os justos. Porque ninguém é realmente justo e qualquer bondade que eles têm ou recebem deve ser devida à bondade de Deus para com eles. Não fazemos nada para merecer essa bondade, mas Deus é bondoso para conosco. Temos um Deus bom e podemos pedir que Ele seja bom para nós e para outras pessoas também que nós conhecemos, que nós amamos. O apóstolo Paulo expressou isso com ousadia quando escreveu: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma outra resposta que nós vemos é um aviso. Verso 5. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. Há aqui um aviso, e é para aqueles que se julgam justos, porque estão vivendo entre o povo de Deus, mas a verdade não são deles. É um aviso contra a presunção para aqueles que se voltam para os caminhos tortuosos. O escritor adverte que se fizermos isso, não estaremos realmente entre os regenerados e que o Senhor nos banirá com os malfeitores. Lembre-se de que uma mera associação formal com o povo de Deus não conta para nada. Rol de membros de uma igreja não é garantia nenhuma que sejamos realmente salvos. Devemos realmente confiar e obedecer a Deus. Devemos pertencer realmente a Cristo, porque não existe salvação fora de Jesus Cristo. Mas uma outra resposta que nós vemos é uma bênção. A última frase do Salmo é uma bênção, um grande shalom. A paz esteja com Israel. É uma bênção que o apóstolo Paulo parece ecoar em Gálatas 6,16, onde ele se refere a nós, os cristãos, como o Israel de Deus. Este é um uso preciso no Antigo Testamento, pois é assim que Israel é usado no Salmo. Não do Israel étnico, mas do verdadeiro povo de Deus. E aí, o salmista pede que haja paz. A paz esteja com o Israel de Deus. E aí nós podemos ter aí o ponto-chave desse salmo, que é o simples fato de pertencer formalmente ao povo de Deus não vale nada. Nós não podemos ser crentes nominais. Devemos realmente confiar e obedecer a Deus. Nós devemos pertencer a Jesus Cristo, porque Ele nos comprou com um alto preço. Repito, sem Cristo não existe salvação. Então, que você possa louvar o nome do nosso Deus, porque Ele tem derramado sobre a vida de cada um de nós abundância de bênção. Bênção sem medidas. O poeta daquele hino sacro diz o seguinte: se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julga todos vão. Conta uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, conta quantas são. Você não será capaz de contá-las, porque bênçãos sem medidas Deus tem derramado sobre o seu povo. Lembre-se, Deus tem sido a base da nossa fé. Deus está com a sua mão de bondade sobre o seu povo. E Deus é aquele que abraça o seu povo com os seus braços de amor. Pense nisso e que Deus te abençoe.